Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus. Qual a necessidade da palavra de Deus nos dizer que ele foi à noite? Se o que interessa é a conversa, se o que interessa é o que Jesus disse para ele, então por que contar isso? Porque não importa só o que foi dito, importa o comportamento por trás do que foi dito. Porque hoje eu e você, para sairmos à noite nas ruas, é fácil. Um monte de postes com iluminação em todo o percurso, as rodovias iluminadas, as ruas iluminadas, às vezes mal iluminadas, mas iluminadas. Agora, naquela época, não. Naquela época se mantinha algumas luzes que eram à base de azeite, de óleo acesa. Então você imagina, eram como velas. Em um ou outro momentinho ali na rua da cidade, depois apagava-se, porque era muito caro. E não dava para desperdiçar o azeite com isso. Então, depois de uma certa hora, na rua, a escuridão era total. Por que que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Foi escondido. Foi para que ninguém pudesse vê-lo. Porque ele queria ouvir Jesus, mas não queria assumir um compromisso com ele. Quanta gente que é de Deus, que ama a Deus. Vou dizer que ama. Tem um respeito por Deus.
cresceu num ambiente familiar em que se acreditava em Deus, mas tem vergonha de Deus. Tem gente que reza, mas tem vergonha de Deus. Esconde a sua Bíblia, às vezes até por causa dos amigos que são de outra confissão religiosa, escondem o sinal sagrado que carregam. No meio das rodinhas de amizade, nas conversas, nos lugares onde frequentam, não falam de Deus. Têm vergonha de rezar em público. Às vezes em casa até fazem a oração para agradecer o alimento, mas se estão num restaurante, se entram num avião para poder viajar, têm vergonha de fazer o sinal da cruz e de fazer a oração e de ser visto pelas pessoas. E isso é antigo, gente. Nicodemos já estava vivendo isso. Mas qual é o problema disso? O problema, mostra aqui esta palavra, o grande problema é que muitas pessoas procuram Jesus, mas querem permanecer na escuridão. A pessoa procura Jesus para resolver um problema da vida dela, mas ela não percebe que a vida nas trevas é que é o grande problema, que não é a dor de cabeça o problema, que não é a gastrite o problema. Me perdoe dizer assim, nem é o câncer o problema, nem é o matrimônio desajustado o problema, nem é o desvio do filho o problema. Isso é só a consequência, isso é só o sintoma, porque a raiz é mais profunda. Qual é a raiz? Qual é o problema? Uma vida afastada de Deus. E aqui eu não estou falando da situação do câncer que eu citei, né? A situação do câncer eu citei porque muitas vezes a gente procura a Deus no momento de enfermidade, porque a enfermidade nos obriga a isso. Mas até quando a gente busca a Deus só para a cura de uma doença, mas quer continuar uma vida de erro, de pecado, afastada de Deus, a gente não entendeu de verdade qual é o nosso problema. E que às vezes a gente faz de tudo para salvar a nossa vida terrena. A gente gasta todo o dinheiro que tem pagando o médico, a gente se submete aos mais duros tratamentos, a gente faz a dieta mais rigorosa, porque sabe que se não fizer vai morrer. Então a gente faz exercício, a pessoa teve a vida sedentária a vida inteira, mas agora ela descobriu, ou é tudo ou nada, ou ela faz ou ela vai morrer. Então ela faz a dieta, ela faz o treinamento que o médico passou, faz fisioterapia, ela muda de forma disciplinar a sua rotina, ela começa a fazer a caminhada, ela faz o que o médico mandar, toma os remédios, passa por cirurgia, faz tudo para salvar esta vida, mas às vezes não faz nada para salvar a vida eterna, para salvar a sua alma. Põe o foco numa vida que dura quanto tempo a nossa vida, gente? Eu cheguei aí na metade da minha idade, da minha vida. Vou fazer 50 anos, a metade. Quanto tempo me resta? Eu tenho que calcular assim. Eu tenho no máximo aí para frente o que eu tive até agora. E vou lhe dizer, passa voando. Como que por causa de 100 anos, 90, 80, eu vou sacrificar a salvação da minha alma, porque Deus não me fez por um tempo, Deus me fez para sempre. E por vezes acontece isso, nós procuramos Jesus, mas procuramos só para resolver uma questão da nossa vida. Qual é a consequência de fazermos assim? A infelicidade. A infelicidade, porque não tem como você ser feliz incompleto nessa matéria. Tanto que Jesus responde para o Nicodemos: mas de onde é que você tirou que Nicodemos queria permanecer na escuridão? Ele queria estar com Jesus, dar razão a Jesus, mas continuar colocando as outras coisas em primeiro lugar na vida dele. O cargo dele, sabe, a posição social que ele tinha,
a sua boa fama. E Jesus diz: quem não renunciar ao seu pai, à sua mãe, essas coisas importantes por causa de mim, não é digno de mim. Nicodemos estava colocando todas essas coisas acima de Jesus, mesmo entendendo que Jesus vinha da parte de Deus, que Jesus era um homem de Deus e que Jesus era o santo de Deus. Mas onde que você tirou que Jesus disse que ele estava ali na escuridão? Quando Jesus responde para ele, só que eu vou usar aqui um termo correto para nascer, que nós usamos tantas vezes entre nós. Você pode dizer que uma mãe pariu um filho, você pode dizer que nasceu o bebê, mas você pode dizer também que aquela mulher deu à luz seu filho. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você precisa ser dado à luz, porque ele estava procurando esconder-se na escuridão. Jesus disse para ele: você precisa ser dado à luz, porque a cura se dá, a salvação chega quando a pessoa aceita ver a luz. Por vezes a luz de Deus traz a cura para a pessoa. Teve um acampamento de oração que nós tivemos, que uma moça foi curada da cegueira absoluta. Ela teve uma doença degenerativa que destruiu os olhos dela e continuava ainda progredindo no rosto dela, e era impossível que ela viesse a enxergar. No dia que ela me contou esse testemunho, o Fabão estava comigo do meu lado, e eu convidei-a a dar esse testemunho lá no palco, diante de todas aquelas pessoas, e para que todo o Brasil pudesse escutar o que eu ouvi em particular. Era impossível, humanamente era impossível essa moça voltar a enxergar. Mas ela disse que durante um acampamento de oração que tinha acontecido há 2 anos atrás, porque quando ela veio me contar, ela estava curada. 2 anos depois, acampamento de oração que aconteceu 2 anos atrás, no momento do perdão, ela perdoou uma pessoa que tinha feito muito mal a ela, as amigas dela, a mãe dela. E ela dizia: essa pessoa não merece ser perdoada. Mas aquele momento de pregação, aquele momento de oração, trouxe para a luz de Deus aquela circunstância que ela mantinha no escondido do coração. Ela fez um voto, que era de não perdoar esta pessoa, e enterrou isso dentro dela. E aquilo enterrado dentro dela estava matando-a. Mas no momento em que a palavra de Deus é poderosa, gente, para abrir uma situação fechada, para trazer à tona o que precisa ser curado. Por isso que muita gente, ao ouvir a palavra de Deus, é curada. E tem muita gente que foge. Tem gente que odeia a palavra de Deus, porque ela ilumina o que a pessoa está escondendo. Você já fez a experiência de estar na sua casa, num ambiente com luzes todas apagadas, particularmente numa área mais escura da sua casa, e de repente alguém te chama fora e você é obrigado a sair, e está aquele dia de um sol de rachar, e você se sente quase que fica cego de tanta luz, que a luz ofende os seus olhos. Tem gente que se ofende com a palavra de Deus, porque ela ilumina o que a pessoa não quer. Ela acostumou os olhos à escuridão. Então, uns encontram a cura, outros se sentem ofendidos na sua sensibilidade, fogem. Mas aquela mulher, quando ouviu o que Deus pedia para ela e perdoou, o ato de perdoar fez com que, porque primeiro veio a decisão, depois os sentimentos acompanharam. Quando ela decidiu a perdoar, o Espírito Santo curou os seus sentimentos. Primeiro ela decidiu, depois veio o desejo, não foi o contrário. Primeiro veio o ato da vontade, a decisão em obediência ao que Deus lhe pediu. E depois veio a vontade, aquela vontade gostosa, aquele desejo de dar o perdão, que lavou a alma dela e banhou seu rosto em lágrimas.
Mas quando ela foi enxugar as suas lágrimas, ela percebeu que estava enxergando. A cegueira estava curada. Cegueira física. Há pouco tempo, coisa de uns 15 dias, eu tive a oportunidade de abraçar uma jovem aí de uns seus entre 25 a 30 anos. E ela me contava, ela disse assim: Márcio, eu participei de um momento de oração, você também estava lá presente. E naquele dia eu entendi que havia uma mágoa dentro de mim em relação à minha mãe muito grande. Eu não perdoava minha mãe. Mas quando aquela situação foi trazida na oração, olha só, trazida à luz de Deus, eu perdoei a minha mãe. E eu gostaria de te contar que eu era atormentada com uma dor de cabeça há dezenas de anos. Eu tinha enxaqueca todos os dias, a minha cabeça doía de forma alucinante. Mas depois que eu perdoei a minha mãe, já naquele momento, essa dor cessou e nunca mais eu tive. Tem mais de um ano que eu não tenho dores de cabeça, porque o Senhor me curou naquele momento. E aquela falta de perdão estava fazendo mal para mim. E eu quero testemunhar que o Senhor me curou, que Jesus me curou. A cura se dá, a salvação chega quando a pessoa aceita trazer a Jesus, quando a pessoa aceita vir à luz e colocar na luz de Deus aquilo que ela está escondendo, aquilo que ela reservou só para si, aquilo que ela disse: aqui ninguém mexe, nem Deus. Porque tem palavras que nós dizemos que é semelhante ao que eu acabei de dizer agora: aqui ninguém mexe, nem Deus. Quando uma pessoa diz assim: se eu tiver que ir para o inferno para não perdoar essa pessoa, eu vou para o inferno. Isso é você dizer: aqui ninguém mexe, nem Deus. Eu não sei se é pecado. Deus é justo, Ele sabe. Eu não sei se é pecado, mas essa pessoa não perdoa. Isso aqui eu não abro mão. Dai-me almas e ficai com o resto. Tem muita coisa que importa na vida da gente, mas nada importa mais do que a salvação nossa e dos nossos. Nós não podemos perder a eternidade por causa de uma vida terrena, né? Por causa, Paula disse aqui e eu confirmo, por causa de bobagens. Quando a gente está metido no meio da situação, ela parece grande demais, mas quem está de fora olha e diz assim: está perdendo a vida por causa de besteira, por causa de uma situação difícil. A pessoa tornou a vida ainda mais difícil. O que ela está fazendo consigo é pior do que o que o outro fez com ela, porque ela não está se permitindo ser feliz. Traz essa situação que está machucando você para o colo de Jesus. Traz para a luz de Deus. Pare de ter vergonha de Deus. Pare de acreditar que é esperto o suficiente para ter duas vidas, uma vida paralela, como se a gente pudesse conformar a Deus com uma vidinha que a gente teve mais ou menos de religião e que está tudo bem. Não, o Senhor não quer as nossas metades, não quer os nossos pedaços. Ele nos quer por inteiro, porque não tem como você entrar no céu pelas metades. Se você tivesse que entrar num lugar pela metade, nesta vida seria a sua morte. Porque nós somos inteiros. Todas as vezes que a gente se permite fazer algo pelas metades, dá errado, você já percebeu? No céu não se entra pelas metades, nós precisamos ser todo de Deus. Você precisa ser todo de Deus. Aí, reconhece a Deus. Uma pessoa é curada quando ela reconhece a Deus e quando ela reconhece o poder de Jesus. Só que precisa ir além disso. Precisa trazer as situações à luz de Deus, porque Nicodemos reconhece a Deus. Mestre, sabemos que és um homem vindo de Deus. Reconhece o poder de Jesus. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus não aceita conversa fiada. Isso era balela, conversa fiada. Nosso Senhor nunca se vendeu por bajulação. Ali entre eles
entre os fariseus, entre os saduceus, inclusive entre os homens bons. Era um hábito ficar trazendo os títulos, acarinhando o ego um do outro, bajulando, e ele vai fazer isso com Jesus. Primeiro chama ele de mestre, reconhece que ele é fora do normal. Mestre, sabemos que tu és de Deus, sabemos que a força de Deus está contigo, eu reconheço a força de Deus se manifestando através de ti. Sabe o que Jesus faz? Corta essa conversa fiada. Jesus não quer a nossa conversa fiada na oração, Ele quer o nosso coração. Por que tem muita gente que tem dificuldade de rezar? Porque a pessoa leva para a oração aquilo que Deus não quer e esconde de Deus aquilo que Ele quer. Ajoelha, levanta as mãos e começa: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, e vai sentindo que aquela oração é vazia, porque o que Deus quer é o pedido de perdão, é a ruptura com o pecado, é que essa pessoa perdoe o outro. O que Jesus quer? Que ela peça a força para perdoar, a força que ela não tem, que ela peça a coragem que ela perdeu, que ela peça sabedoria para tomar uma decisão, para não fazer a coisa na carne. Na carne, sabe o que é? Na ira, no impulso, sem pensar, mas inspirado por Deus. Só que a pessoa não quer falar com Deus daquilo que ela já decidiu sozinha que ela vai fazer. Eu vou me vingar, eu vou castigar. Essa situação aqui, não caio mais, não vou abrir brecha para poder me passarem para trás. Essa aqui eu vou fazer do jeito que eu sempre quis. O que adianta? Se der errado, se fizer você infeliz, se ainda for pior do que o que fizeram com você. Márcio, eu não tenho como saber exatamente. Sabe o que eu faço com as coisas que eu não tenho como saber? Eu aprendi a levar aos pés de Jesus e pedir: ilumina, meu Senhor, me ajuda, porque eu sou incompetente para dar conta dessa situação. Meu Deus, me dá humildade para ouvir o que o Senhor está me falando, para escutar, porque o Senhor fala pela boca das pessoas à minha volta, e para eu escolher não pela minha sensibilidade ferida, mas eu escolher pela sabedoria de Deus, que vai inclusive curar a minha sensibilidade ferida, que vai encher de perdão quem me feriu, que vai trazer salvação para minha casa. O que você quer? Ter razão ou ter o amor das pessoas? O que você quer? Se vingar ou salvar esse relacionamento, salvar o seu lar e avançar com a sua vida? Jesus corta a conversa dizendo para Nicodemos: o que você quer, Nicodemos, só é possível por um caminho. Porque Nicodemos não falou o que queria, e Jesus nem perguntou, porque ele sabia. E o que Nicodemos queria é diferente do que você quer. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você precisa, mas junto de você nesse momento, agora, está aquele que sabe o que você mais precisa nesta manhã, o que você mais necessita e o que você mais deseja. E Jesus diz para você o mesmo que ele disse a Nicodemos: o que você quer só é possível por um caminho. Escute Jesus dizendo para você nesta manhã: aquilo que você tanto quer, aquilo que você está precisando, só é possível por um caminho. Que caminho é esse? Morrer para uma história velha e nascer para uma história nova. Eu e você, a gente precisa morrer para essa história velha, carcomida, sabe? Esse ranço que fica mantendo a gente doente, entristecido. A gente não vive de passado, gente. Fechar-se no passado impede a Deus de renovar a nossa vida. O que passou não existe mais. Deixa ir embora. Deixa que a água viva do Espírito Santo, o rio de água viva do Espírito Santo, lave a sua história adoecida, apodrecida. Faz igual Naamã, que até a contragosto, mas obedeceu o Eliseu. Foi lá e mergulhou 7 vezes no rio Jordão e deixou
aquele rio levar embora a lepra da vida dele. Deixa o rio de água viva do Espírito Santo lavar as suas lepras. Eu quero deixar o rio de água viva do Espírito Santo lavar as minhas lepras, lavar o que adoeceu a minha história, lavar com o perdão de Deus para os meus pecados, mas me dando a graça de perdoar aqueles que eu mantinha cativos, prisioneiros dentro de mim. Porque tem gente que a gente mata e joga o cadáver dentro do coração. A pessoa está viva, mas você matou ela dentro de você. O que aconteceria se você mantivesse corpos apodrecendo dentro da sua casa? Você não ia aguentar, você ia adoecer, você ia morrer junto. E por que a gente guarda esses cadáveres emocionais dentro do nosso coração? Depois a gente não sabe por que a vida está doente, por que a vida está podre. Morre para essa história velha. Nasça de novo para uma história nova. Porque a obra do Espírito Santo é formar novas criaturas. Qual é a grande missão do Espírito Santo? Renovar todas as coisas. E se eu e você hoje não formos uma pessoa nova, é porque nós limitamos a ação do Espírito Santo. Nós impedimos Deus de agir. E aí sim a gente fica triste, aí sim a gente fica desmotivado, aí sim a doença prevalece sobre nós. Não, vamos dizer, vem Espírito Santo, porque todas as vezes que a gente diz vem, o Espírito Santo começa a estar de modo novo dentro de nós e se põe a renovar todas as coisas. Então diga para ele, vem Espírito Santo, vem. A obra do Espírito Santo é nos dar uma nova chance, é nos dar uma nova vida, e para isso Ele nos defende até da nossa própria consciência. Deus te ama tanto que Deus te defende de você, porque tem situações que a gente se condena, tem situações que a gente não se permite. Eu não vou me permitir ser feliz depois que o meu companheiro e a minha companheira morreu. Eu não vou me permitir ser feliz depois de ter enterrado meu filho. Eu não vou me permitir ser feliz depois do mal que eu causei. Eu não vou me permitir ser feliz depois de ter renunciado a essa chance que era a grande oportunidade da minha vida. Eu não vou me permitir ser feliz depois de eu ter destruído o relacionamento com o homem que eu amava ou com a mulher que eu amava, e agora essa pessoa está casada com outro, com outra, tendo filhos. Eu estraguei, eu nunca vou ser feliz. Me dá licença. Pare de bobeira. Pare com isso. Porque Deus tem para você um caminho bom. E Deus tem para você o que você não conhece. Graças a Deus nós não somos senhores da nossa própria vida, porque senão as nossas escolhas seriam sempre muito limitadas. Nós temos um Deus cheio de amor que nos leva sempre a superar nossos limites. Quem é você para se condenar pelos pecados que você cometeu? Você pode saber muita coisa, mas você não sabe mais que Deus. E se Ele decidiu te salvar, e se Ele decidiu te perdoar, quem é você para se condenar? Por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele opera em nós para nos defender até de nós mesmos. Há muitos anos atrás, eu recebi um testemunho não, foi um pedido de ajuda, pedido de socorro de uma mulher. Tem muitos anos e não dá para saber a pessoa, então dá para contar. Essa moça engravidou do namorado dela. E ela era filha de pais muito católicos, de liderança dentro da igreja, ministro da Eucaristia, pessoas de referência na comunidade. E a educação dela era uma educação católica bastante firme, bastante rígida, severa até. E para os pais dela era inadmissível a filha engravidar antes de casar. Mas ela engravidou. E ela não era uma menina, ela era uma mulher. E ela engravidou do namorado que ela amava.
E aí entrou em pânico, se desesperou, contou para o namorado. E o namorado disse a ela: eu me caso com você, porque eu te amo. A gente só antecipou um pouco as coisas, não foi bom o que a gente fez, mas aconteceu, vamos nos casar. E se você quiser, caso com você amanhã. A gente se casa, vamos ter o filho, e ninguém nem fica sabendo que a gravidez aconteceu antes do casamento. Vamos ter que fazer as contas. Não dava para fazer o casamento assim às pressas, sem as pessoas desconfiarem. Ele disse: então tenha a criança e eu assumo o filho. Ela não queria, não aceitava. Ele disse: então tenha o filho e me dê o filho, e eu crio sozinho. Mas ela havia se decidido pelo aborto. E apesar de tudo que esse homem fez, ela, na ignorância dos pais, que os pais não ficaram sabendo, a contragosto do namorado, foi lá e matou o filho que estava dentro do ventre dela. E essa mulher caiu numa tristeza, gente, numa depressão. Aquele homem era o homem da vida dela, era um namorado que ela amava. Eles se amavam de verdade. Mas depois que ela matou a criança, ele a perdoou. Ele queria continuar com ela, mas ela não se permitia, porque ela não podia ser a esposa do homem cujo filho ela matou. Então ela destruiu o namoro dela. E ela não podia ser a filha de pais tão católicos e tão dedicados a Deus. Então ela se afastou dos pais. E ela não podia se permitir continuar vivendo, porque ela não era digna dos pais que tinha, ela não era digna do namorado que tinha, e ela não era digna de continuar vivendo. E ela estava me procurando, porque ela já havia decidido se matar, estava carregando veneno na bolsa, só criando coragem. Você entendeu como é que o diabo faz com a gente? Ele nos empurra na direção da solução aparentemente mais fácil, mas que vai custar a nossa felicidade e vai custar a vida eterna. O diabo nos convence que o mais fácil é não perdoar, que não perdoar preserva a nossa honra. Que honra? Quando que você preserva a sua honra fazendo o que é errado? Quando que você preserva a sua honra cometendo um crime? Quando que você preserva a sua honra se mantendo ligado, amarrado a uma situação que você não deixa fechar o processo? Encerra esse processo. Há uns dias atrás, Deus deu a Paulo uma palavra de ciência que continua valendo para o dia de hoje. Nós estávamos em oração e a Paula, movida pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvidas de que foi movida pelo Espírito Santo, começou a dizer aqui no Sorrindo para a Vida: você que está guardando provas contra pessoas, documentos, fotos, arquivos em computador, você que pretende usar isso para prejudicar a pessoa, jogue fora. Se livre dessas coisas. Está na hora, gente, de nós fecharmos os processos, porque quando nós avançamos nessa direção, ninguém ganha. É só derrota em cima de derrota para todos, principalmente para quem faz o mal. Por isso o Espírito Santo vem abrir os nossos olhos e nos defender de nós mesmos, mas nos defender também do acusador, do maligno. Porque além da nossa consciência, tem aquela voz dentro de nós que fica nos acusando o tempo inteiro, que é Satanás. Como é que eu vou me proteger deste mal? Jesus fala para a gente: quando a casa está vazia, o diabo toma conta. Por isso que a sabedoria do povo diz: mente vazia, oficina do diabo. Coração vazio, oficina do diabo. A casa vazia, bandido toma conta. E o que Jesus diz? Mas quando essa casa é fortificada, e quando dentro dela está aquele que é mais forte, quando o ladrão chega, ele nada pode. Você precisa dar a Deus o lugar que é de Deus na sua vida. Você é morada do Espírito Santo.
Invocar o Espírito Santo até que Ele venha e depois se abandonar. Confiar, deixar Ele guiar você, porque o Espírito Santo Ele ama consolando e consola amando. Jesus é o primeiro consolador, é o primeiro que vem nos curar, que vem nos restaurar, que vem enxugar as nossas lágrimas, mas o Espírito Santo continua a obra de Jesus. É Ele quem nos consola no meio dos nossos sofrimentos, porque o consolo é o amor que se manifesta no sofrimento. E Deus não consola com mentirinhas, dizendo coisas que não são verdade, dizendo assim: olha, calma, tudo vai ficar bem, a vida é assim mesmo. Sabe aqueles consolos vazios que a gente costuma ver em velório aos montes? O Espírito Santo não consola assim. O consolo dele é a verdade. Deus quer acender a sua verdade na nossa vida agora. É Ele quem dá a luz e permite começar uma vida nova. Você gostaria de fazer essa experiência nesse momento? Então vamos invocar o Espírito Santo. Vamos pedir a Deus a sua graça de sairmos da escuridão e vir para a luz, de abandonarmos essa vida que já nos cansou, para entrar na vida de Deus, para viver com Deus e não mais sem Deus, de não nos reservarmos o direito de alguns aspectos da nossa vida a gente viver nas trevas. Eu sou bom, eu sou bonzinho, eu faço tantas coisas boas, isso aqui eu posso fazer de errado. Pois é, ninguém diz assim: meu corpo está quase todo saudável, eu vou me conservar o direito de ter alguns tumores comigo. Esses tumores eu vou cultivar, porque o resto está tudo bem. O que a gente faz com um tumor? A gente arranca. Quimioterapia nele, radioterapia nele. Espírito Santo nos nossos vícios, nos nossos pecados, na nossa falta de oração, na nossa falta de perdão. Ele vai cauterizar nossas feridas. Então feche os seus olhos e diga: vem Espírito Santo de Deus, me dá a graça de fazer essa passagem. Eu preciso fazer essa escolha que vai mudar a minha vida. Eu não posso mais continuar vivendo uma vida no mais ou menos, meio de Deus. Eu não posso, Senhor, ser o Nicodemos diante de Jesus, porque Nicodemos se converteu. Mas quando Nicodemos não era convertido a Jesus, ainda assim ele era um homem de Deus, que sabia reconhecer a ação de Deus, que sabia reconhecer o poder de Deus, mas também se reservava o direito de ter uma parte escura na sua vida. Quando Nicodemos entendeu o que é nascer para o céu, tudo mudou na vida dele, porque quando você nasce para o céu se acerca de você, o céu desce sobre você. Será que não está na hora de você descansar desses infernos e permitir que o céu desça sobre você? Então diga: é o que eu mais quero, Senhor. Eu te chamo sobre mim, Divino Espírito Santo. Vem sobre mim em nome de Jesus. Eu preciso da efusão do Espírito Santo nesta manhã para mudar meu coração, para mudar meus pensamentos, para curar meus sentimentos, para me dar santidade. Vem, Espírito Santo.